Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Maurício Martins, sou colunista ortopédico da Sete Esgotos Rio de Janeiro, Sete Esgotos Pernambuco. Vou falar um pouquinho com vocês sobre o tumor de células gigantes ósseo, que é um tema muito importante não só para a prova, mas também para a vida. Digo isso porque o TCG ósseo, ele aí corresponde a cerca de 20%, tá bom, de todos os tumores ósseos benignos, e na prova também é importantíssimo, né, já que ele é o segundo, de acordo com o levantamento que eu fiz dos últimos 5 anos aí de Taro e Teóse, tá bom, é o TCG que contribui aí, é o segundo tema mais cobrado, né, perdendo apenas para a metástase óssea. Os 4 principais temas cobrados de oncologia ortopédica nos últimos 5 anos são esses aí: metástases ósseas, TCG, osteosarcoma e avaliação diagnóstica por imagem, certo? Só mostrando os pontos de cobrança dessas questões sobre o TCG são sempre as mesmas coisas, então são questões que o residente aí não deve errar, tá certo? Por exemplo, essa questão aí do TO 2022, que ele fala: a principal hipótese diagnóstica por uma lesão lítica excêntrica cometendo epífise distal do fêmur de uma paciente com 30 anos de idade é condroblastoma, TCG, cisto ósseo aneurismático ou condrasarcoma de células claras. É aquele velho conceito do tumor epifisário. Se o tumor epifisário lítico ele é no esqueleto maduro, tá certo? O diagnóstico mais provável é que seja um TCG. Ao passo de se for um esqueleto imaturo, é muito mais provável que seja um condroblastoma, tá certo? Então a resposta aí, o gabarito, é letra B. No mesmo ano caiu o mesmo conceito, só que aí, na verdade, perguntando do lado do condroblastoma, né? Ele botou as imagens, né? A imagem do raio-x, a imagem da esquerda, a imagem central, a imagem de uma tomografia, e a imagem da direita, uma imagem de uma lâmina, um histopatológico. Geralmente, quando aparece a lâmina do histopatológico, a gente já se apavora, desespera, mas na maior parte das vezes, está certo, a lâmina ela é dispensável para poder responder a questão, como é o caso dessa aí. Por mais que o residente não saiba, não faça ideia do que é essa lâmina, mas se ele observar que se trata de um paciente que tem um tumor lítico epifisário e esse paciente é um paciente fise aberta, esqueleto imaturo, vai responder condroblastoma e não TCG. Ou seja, o mesmo conceito aí sendo cobrado, só que com algumas palavras diferentes. Mas só complementando aqui, o condroblastoma ele é bem característico para aparecer essas calcificações no interior, né, que são melhores vistas aí na tomografia. E o condroblastoma também é um tumor que ele apresenta algumas células gigantes osteoclásticas, como dá para ver aqui no quadrante inferior esquerdo dessa imagem aí do histopatológico, ok? Mais uma questãozinha também do mesmo ano, tá certo? Do TO 2022, foi o TO da pandemia, se não me engano, que mostra aí uma paciente de sexo feminino, né? Epidemiologia do TCG, tá certo? 30 anos, com dor e tudo mais. E no raio-x a gente vai ver aqui, né, uma radiografia em AP do joelho do indivíduo esqueleticamente maduro, com uma extensa lesão lítica e meta-epifisária distal, bem delimitada, tá certo? Aparentemente não rompe a cortical, não invade partes moles, também não há reação periosteal. Mas é uma lesão lítica epifisária no esqueleto maduro. Então, a principal hipótese diagnóstica é o TCG, tá certo? Que é a resposta da questão. E ele pergunta na segunda questão qual seria o exame laboratorial mais importante para fazer o diferencial nesse caso, tá certo? PCR, VHS, nem tanto, seria aí marcadores de problemas inflamatórios se a gente estivesse pensando numa infecção, no osteomielite e tudo mais. PTH ou eletroforesoproteínas? Eletroforesoproteínas é um exame que a gente vai solicitar na suspeita do mieloma múltiplo. Também a paciente aí não tem idade para mieloma múltiplo e geralmente as lesões líticas do mieloma não são tão grandes, não são tão exuberantes como essa da radiografia, são lesões menores e múltiplas, né? Então, ficaria mais aí realmente o PTH, né, o paratormônio, lesão lítica por hiperparatireoidismo aí, secundário, terciário.
ok? E ainda no mesmo ano, né, veio perguntar o estadiamento de Henrique, que a essa altura do campeonato o residente já sabe de cor e salteado, né? O exemplo mais clássico do Henrique tipo B3 é justamente o tumor de células gigantes, e lembrando que o estadiamento de tumores ósseos benignos, de acordo com o Henrique, vai de B1 até B3, B4 não existe, tá bem? Então, por definição, de acordo com a OMS 2020, o TCG é o tumor benigno agressivo, tá certo? B3 de Henrique, caracterizado por um tecido vascularizado constituído por um estroma de células fusiformes ou ovoides e pela presença de numerosas células gigantes do tipo osteoclasto, que é o que vai definir justamente esse tumor, tá certo? E essas células gigantes ficam uniformemente distribuídas por todo o tecido neoplásico. Como eu disse, geralmente as questões, tá certo? Quando cai alguma lâmina de histopatológico, elas são dispensáveis para poder responder a questão. Mas eu acredito que se o residente aí tiver que se preocupar com a lâmina para aprender, para procurar entender, eu procuraria entender justamente a de TCG, porque é uma lâmina mais fácil de quem não tem aí o hábito com a patologia, com o histopatológico, de identificar, porque você vê que tem várias células fusiformes, esse estroma de alta celularidade de células fusiformes, e no meio dela tem várias células gigantes com vários núcleos dentro, que são justamente as células gigantes osteoclásticas, né, que são macrófagos modificados, especializados aí para o tecido ósseo, tá certo? Então, se for para decorar ou procurar aprender, se esforçar, gastar alguma energia para aprender alguma lâmina, sugiro a lâmina do TCG. E lembrando uma coisa importantíssima, né? Apesar do TCG ter esse nome, células gigantes, no seu próprio nome, a presença per si de células gigantes osteoclásticas não é sinal patognomônico do tumor de células gigantes ósseo, tá certo? Tanto é que existem outros dois tumores, né, que formam grupos à parte, né, de acordo com a OMS, que é o grupo de tumores ricos em células gigantes osteoclásticas, que é o TCG, o cisto ósseo aneurismático e o fibroma não ossificante. Mas outros tumores também têm células gigantes, a exemplo do condroblastoma, que eu falei ainda agora, e também o osteosarcoma telangiectásico, por exemplo. Então, só mostrando aí uma imagem, né, da macroscopia de uma peça aí cortada, né, você vê essa produção estromatosa aí dentro da cavidade lítica de uma peça do terço distal do fêmur. A epidemiologia, ela sempre vai ser cobrada aí direto ou indiretamente nas questões, tá certo? Como eu disse no início, o TCG ele corresponde a cerca de 20% dos tumores ósseos benignos e 5% de todos os tumores ósseos, tá certo? Tem sim uma importância na prática, apesar de que os tumores ósseos em todos são patologias tanto quanto raras, né? Mas os senhores certamente, se não se depararam aí nas suas práticas profissionais, vão se deparar no decorrer da vida. Tá bem? A epidemiologia ela é ligeiramente mais em relação ao sexo, ligeiramente mais predominante do sexo feminino, aí na segunda, terceira década de vida, tá certo? A gente sabe que os principais sítios acometidos pelo TCG é justamente as as epífises ao redor do joelho, né? Entenda-se fêmur distal e tíbia proximal, além do terço distal do rádio. E a gente também sabe, vocês sabem disso, só relembrando que, de acordo com o Campbell, cerca de 3% dos pacientes que têm TCG ósseo evoluem para metástase pulmonar, a grande maioria benigna, não tem outras complicações, mas desses 3%, 15% vão a óbito, tá certo? Só um dado aí que, de repente, pode ser cobrado em alguma questão, tá bom? E outra coisa que sempre cai, sempre é cobrado, quer seja na prova teórica, quer seja na teórico-prática, né, que é a prova oral, presencial lá em Campinas, né, sobre a particularidade do TCG do rádio distal. Não é o sítio mais comum, é o terceiro mais comum, mas tem algumas características específicas. A gente sabe que o TCG do rádio distal ele é caracteristicamente mais agressivo, tanto localmente quanto na capacidade de fazer recidiva
e na capacidade de evoluir com metástases pulmonares. Então, rádio distal mais agressivo localmente, mais recidiva, mais metástase. Ok? E repetindo o conceito que é tão cobrado, né? Tumor epifisário, lítico, esqueleto imaturo, condroblastoma. Esqueleto maduro, TCG, tá certo? Existe um terceiro diagnóstico aí que é bem mais raro e que vai estar presente no esqueleto maduro, que é o condrosarcoma de células claras. Mas ele é bem raro mesmo, então geralmente as questões aí vão cobrar informação até esse ponto, TCG e condroblastoma. Manifestações clínicas, como o TCG se apresenta, como ele aparece aí no paciente. Você lembrando, entendendo que é um tumor tipicamente epifisário, o paciente vai ter aí manifestações articulares, sobretudo ao redor do joelho, quer seja dor e aumento de volume local, tá certo? Pode acometer aí, cursar com sintomas neurológicos quando acometer a coluna ou sacro, lembrando que o TCG é o tumor benigno mais comum do sacro, tá bom? Isso já foi cobrado em prova também. E em casos mais avançados, obviamente, pode ter acometimento de feixe vascular e a sintomatologia específica disso, e 10 a 30%, de acordo com o campo dos pacientes, cursam com fratura patológica. Tá certo? Só mostrando, né, que as manifestações podem ser desde manifestações leves, como esse discreto derrame articular aí, né, no joelho, até manifestações mais dramáticas, feito esse paciente aqui que eu tive no INCA, aí no Rio, que a gente pensava até que era um carcinoma espino celular, mas quando fizemos a radiografia notamos que era de fato um tumor ósseo e a biópsia veio compatível com o TCG, tá certo? Então, tem um leque aí amplo de possibilidades. Radiologia é típica, tá certo? Eu costumo dizer para meus residentes que a parte mais importante aí da oncologia ortopédica para vocês, justamente aqueles primeiros capítulos aí, que é a parte da avaliação diagnóstica por imagem, da biópsia e tudo mais. Porque a tua questão oral, né, sobretudo, vai começar aí com um raio-x, quando cai o tumor e até outras áreas aí da ortopedia. Mas se você faz a descrição, né, você vai descrever essa imagem radiográfica com calma, num fluxo de pensamento aí correto e tudo mais, primeiro vai ajudar você mesmo, né, para poder ter seu leque diagnóstico diferencial. Segundo, que você já vai ganhar aí o matar ou gastar, né? Depende do seu. 1 minuto a 1 minuto e meio, tá bom? Dos 6 minutos da questão oral. E o examinador, com certeza, já vai te ver quantos horas. Tá dominando o tema, tá entendendo? Então o cara já te olha com olhos melhores, né? Com bons olhos. E até porque a chance de você se deparar lá em Campinas com um examinador que seja especialista em oncologia ortopédica tende a zero, né? Se não me engano, no começo do ano, né, na última prova, de março, acho que só tínhamos, não eram 8 ou 9, sei lá, de 400, 350 examinadores, não sei. Tá entendendo? Mas essa parte da radiografia é muito importante, tá entendendo? Porque você vai dedicar um tempo aí, vai te ajudar no teu leque diagnóstico diferencial e vai também encher os olhos do teu avaliador, tá certo? Então, por exemplo, aí, sempre falar a localização, a matriz interna, né, o tumor metaepifisário, lítico, bem delimitado, que rompe a cortical anterior, né, já te vê na imagem da direita, tá certo? Mas não vejo reação periosteal, e você deduz uma invasão de partes moles pela cortical anterior rompida e pelo aumento da distância fêmuro-patelar, tá certo? Então, tipicamente aí um NQB3, né, como já é por vida, e um Campanati 3, que eu vou mostrar mais na frente essa classificação específica para TCG. Então, outros exemplos, né, como eu disse, tumor epifisário. Pode acometer qualquer epífise, não apenas o arredor do joelho. Então, terço distal do rádio, tá certo? Cabeça do fêmur também é um sítio que pode, né, ser acometido, tá bem?
E aí a tíbia proximal, bastante comum e frequente, né? Classificação do campeonato é uma classificação útil, importante, e por que eu digo útil? Porque é uma classificação que estadia o paciente, né, que vai estratificar o paciente em termos de gravidade e prognóstico e te guiar no tratamento. Essa sim é uma classificação útil, ao contrário de outras que só fazem aí perturbar o juízo do residente nessa altura do campeonato. Mas o campeonato é importante sim, ok, porque define o tratamento. Então, são 3 estágios, né? Um quiescente intraósseo, 2 ativo com periósteo intacto, e o 3 é aquele caso mais agressivo, onde você vai ter, além da ruptura da cortical, invasão de parte mole. Você veja que é quase que uma corruptela do estadiamento de Encke, mas não é a mesma coisa. Diferenciais. Cistossa neurismático, né? Mas aí geralmente vai cometer pacientes um pouco mais jovens, e as lesões são tipicamente metafisárias, vai ter aquele aspecto em favo de mel, mas é um diagnóstico diferencial importante, tá bom? A metástase óssea solitária, com certeza, sempre vai ser uma possibilidade aí, sobretudo nos pacientes acima de 40 anos, sobretudo acima de 60 anos, ok? Tumor marrom de perpara, né, que nem a questão que a gente fez ali do TEOT 2022, né, que perguntava para dosar o PTH, o tumor marrom do hiperparatiroidismo sempre é um diagnóstico aí importante nesse diferencial. O fibroma desmoplásico, né, que é o tumor desmoide do osso, é um pouco mais raro, mas também entra nesse contexto. Fibrosarcoma também, tá certo? A classificação já falei, mas a classificação, como eu disse, ela define, ela te ajuda no tratamento. Ou seja, basicamente é o seguinte: se você tem um campeonato de 1 ou 2, isso para prova, tá certo? Na prática tem algumas nuances que eu também não vou encher o juízo de vocês agora com isso, não. Mas para prova, campeonato de 1 e 2, você vai fazer o quê? Curetagem estendida. O que eu quero dizer curetagem estendida? Você vai fazer aquele tipo de abordagem, aquele tipo de persecção intralesional, né? Você vai dentro do tumor, de fato, dentro da pseudo-cápsula, cureta, 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 cureta. Idealmente, você complementa com Speedburg, que é aquela broca esférica diamantada cebolinha, para complementar essa curetagem, tá certo? E, dado a capacidade que o TCG tem de fazer recidiva local, preciso fazer outros métodos adjuvantes locais intralesionais para diminuir essa chance, né? Que são as adjuvâncias química e térmica, né? A gente pode lançar mão aí do bisturi de argônio, do nitrogênio líquido, até mesmo do próprio eletrocautério convencional para poder fazer essa adjuvância térmica. E química a gente pode fazer aí com álcool absoluto, com fenol e tudo mais. E geralmente a gente vai preencher aquela cavidade com cimento ósseo, que também vai ter algum grau de adjuvância térmica, né, já que ele faz aquela reação exotérmica ali, esquenta e tudo mais. E a depender do tamanho da lesão, localização, a gente pode associar aí a uma fixação, né, geralmente com placa, para poder estabilizar biomecanicamente, tá bom? Já o campeonato tipo 3, a gente pode lançar mão de várias situações, tá certo? Mas, via de regra, a gente vai lançar mão aí da ressecção ampla, tá bom? Na prática tem algumas nuances, mas para a prova pense assim. Reconstruir ou não vai depender do osso, vai depender da localização, vou mostrar alguns exemplos, tá certo? Nos casos mais avançados, amputação é sim uma possibilidade. E lembrar do denosumab, né, que aí é um hot topic da prova, porque é uma medicação que está em voga aí, não apenas na oncologia ortopédica, mas também na osteometabólica, né? Já é a medicação aí padrão ouro para vários subtipos de tratamento, o tratamento de vários subtipos de osteoporose. Tá? Não vou falar um pouquinho sobre isso. Então, dando exemplo aí, tá certo, o campeonato tipo 2, que foi feita a abordagem intralesional, tá bom, curetagem estendida, adjuvância, cimentação, e nesse caso foi optado por não fixar, e foi julgado que não havia tanta instabilidade biomecânica, tá bom? Nesse caso aí, por exemplo, esse caso foi um caso até curioso, foi um caso de um paciente em um hospital que eu trabalhei no Rio. Meu paciente, na época, ele devia ter uns 27, 28 anos, que era de bicicleta,
e fez essa fratura aí, bem grave, né, assim, do terço distal do fêmur. Foi marcado para o pessoal do trauma e tudo mais, mas essa tomografia não havia, né, no dia, foi feita depois, só tinha a radiografia, e eles já tinham marcado para fazer uma osteossíntese, né, iam fazer uma placa bloqueada aí de fêmur distal, tá certo? E quem viu que tinha algo de errado foi o R1. Né? O R1 fez, epa, tem coisa errada aqui. Ele viu que tinha uma lesão lítica, como de fato tem aí, né, na epífise distal do fêmur, deu o diagnóstico de fratura patológica de origem tumoral e trocaram a conduta cirúrgica com o paciente na sala, né? Em vez de fazer a osteossíntese lá com a placa que tem que fazer, fizeram a biópsia e depois foi feita essa tomografia, né, que já mostra aqui uma lesão lítica enorme, né? Praticamente não tem mais osso, né? E aí depois foi que mandaram o caso para mim. Foi um quase pitfall, né? E graças ao R1 aí, muito astuto, desse diagnóstico, tá bom? Aí, com o diagnóstico em mão, parti para a ressecção ampla, né? Aí a peça, né? A macroscopia, você vê como a diáfise e a metáfise afundou, né? Na epífise, ali na região intercondiliana do fêmur. Tá certo? Então, aí a cirurgia e tudo mais, ressequei amplo e coloquei uma endoprótese não convencional de fêmur distal. O caso também interessante, aí mostrar as possibilidades de reconstrução, é um TCG do terço distal do rádio, uma senhora de 57 anos, membro dominante, né? A gente sempre aí pensa com mais preocupação na funcionalidade quando se trata do membro dominante, tá bom? A ressonância aí também, né? Vai mostrar essa parte extracompartimental e tudo mais. E procedemos a uma ressecção ampla, tá bom? E uma cirurgia muito bacana, que é essa aqui. A gente ressecou e centralizou a una no carpo e fez uma artrodese do punho, tá bom? Artrodesou a una lá na base do terceiro meta, tá certo? Uma plaquinha específica de artrodese, centralizando a una no carpo, tá bom? E cola com a beleza, demora um tempinho, né? Até porque a artrodese ali na cidade e tudo mais, o osso já não tem aquela qualidade toda, mas cola bem. Tá certo? E a união aqui da una com o remanescente, né, do rádio proximal, já mostra aqui que houve uma consolidação completa depois. E como a gente mantém a musculatura proximal ali do antebraço, o paciente tende a ter uma função aí razoável da supinação, como dá para ver aí. E aí é só mostrando uma figurinha esquemática da musculatura aí que é preservada para poder manter essa supinação, tá bem? Outra possibilidade de tratamento é o denosumab, né, que eu já falei aí um pouco, né, que ele, na verdade, quando foi trazido aí, né, colocado como opção no tratamento do TCG, a esperança é que ele diminuísse, né, fizesse um downstage grande e tudo mais, e a gente passasse a ter uma indicação de uma cirurgia menos mórbida. Não é bem o que acontece, né, mas há sim um certo controle, né, você vê que a lesão ela ossifica, né, vai facilitar aí a tua cirurgia, tá bom? Mas basicamente só é indicado aí naqueles tumores campeonato de 3, cuja cirurgia vai ser muito mórbida. O intuito é de facilitar a tua cirurgia mesmo, tá bom? E lembrar que o denosumab, ele é o inibidor do RANKI, né? Que vai estar envolvido com a maturação e com a regulação da atividade osteoclástica, tá bom? Isso aí é hot topic, até porque também é bem cobrado na osteometabólica. E não é tão comum, mas a amputação também, às vezes, é uma necessidade, dependendo de casos, que graças a Deus é mais difícil a gente ver casos avançados como esse, mas se foi um paciente que chegou para a gente no INCA e no Rio, o paciente que veio da Amapá, já estava 3, 4 anos tentando aí dificuldades na chegada na assistência médica, né? E você vê na radiografia da esquerda que a lesão é de fato óssea, né? Tem uma lesão lítica enorme ali, insulfativa, no terço
distal do húmero, o proximal do osso de braço, você não sabe nem o epicentro, que provavelmente devia ser no húmero, e com essa lesão de pele grande, que a gente até pensou que pudesse ser aí um SEC, né, um carcinoma espino celular avançado. Ok, meus queridos, então é isso, tumor de células gigantes ósseo, tá bem? É o segundo tema mais cobrado aí nos estados e teóticos nos últimos 5 anos, tá bem? Não é um tema difícil, é um tema fácil, a radiologia é fácil, tá certo? E vocês aí certamente vão se dar bem e dominar bem esse assunto. Tá ok? Tudo de bom, boa prova, o que é de você está guardado, tá certo? Não é mais momento de ficar pirando e doidando, virando noite, tem que começar a desacelerar para não correr o risco de chegar o dia da prova e estar doente, né? Então, cuidar da saúde mental também nessa reta final é importante, ok? Se precisarem qualquer dúvida, aí tem os meus contatos. Abraços!